Prezados alunos e alunas, boa noite. Professor Edinaldo, nossa disciplina de ética do curso de enfermagem. Nosso segundo momento agora, né, dos nossos encontros, e eu queria agradecer esse momento com vocês. Nós tivemos o nosso primeiro momento presencial e agora nós temos esse nosso segundo momento em que eu vou fazer um resumo aqui dos pontos mais importantes da nossa apostila para que a gente possa aprofundar os conhecimentos. Queria recordar com vocês essas duas imagens. O que é que elas dizem para nós? Né? Nesse primeiro momento, né, você vê que existe uma água mais parada e que ela começou a ser modificada, né? Começou a ter movimentos circulares a partir de um determinado acontecimento. E esse movimento circular ele vai se estendendo até chegar a essa imagem que está do outro lado, onde você tem uma verdadeira ebulição, uma transformação. Isso, conforme a gente já conversou, significa dizer que a vida de vocês, a partir desse momento do curso, ela não vai mais ser a mesma, né? As coisas elas vão ser diferentes, vocês vão ser diferentes, porque vocês vão passar a adquirir uma coisa muito importante, uma coisa que é fundamental, que é o conhecimento, né? O conhecimento que vocês vão adquirir durante esse curso de enfermagem que vocês estão fazendo, isso vai servir para o resto da vida de vocês. Como eu dizia lá na aula, vai ter alguns de vocês que vão deixar as profissões que vocês estão hoje e vão abraçar a profissão de enfermagem. Tem outros que vão continuar na profissão em que estão, mas tanto dos que vão permanecer na profissão em que estão, como dos que vão abraçar a enfermagem, o conhecimento que vocês vão adquirir durante esse curso vai ser fundamental para vocês, ok? Então aqui seria importante a gente conceituar alguma coisa sobre ética e moral. A moral ela se fundamenta na obediência às normas, aos costumes, aos mandamentos culturais e hierárquicos, né? Aos mandamentos religiosos. Já a ética ela se fundamenta, ela tem por objetivo fundamentar, investigar e explicar o que é bom, o modo de viver em sociedade. Nós dizemos que a ética ela é teórica e a moral ela é prática. Vamos exemplificar. Um indivíduo que tenha como princípio ético não pegar o que não lhe pertence. Isso é ético, né? O seu comportamento moral é que dirá se ele roubará ou não. Portanto, o comportamento será baseado ou não em um princípio ético. Então, o princípio moral, o comportamento moral dele vai estar fundamentado, vai estar baseado em um determinado princípio ético. Aqui a gente vê que ética é princípio, que ética é permanente, que a ética é universal, que a ética é regra, que a ética é teoria. Já a moral ela é conduta, ela é temporal. A moral é cultura. A moral é a conduta da regra. A moral é prática, certo? A palavra ética é de origem grega e deriva de ethos, que diz respeito à questão dos costumes, dos respeitos, né? Que fala sobre os estudos sobre o tema, como é que se lidam com a compreensão. A ética ela vem baseada em noções e princípios. A ética ela sustenta a base da moralidade social e da vida individual. A ética seria uma reflexão sobre o valor das ações sociais. E a ética ela vai estar amparada no coletivo e no âmbito individual, tanto no âmbito coletivo como no âmbito individual. A ética seria então um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. Na ética, nós vemos que ela lida com a compreensão das noções e dos princípios que sustentam as bases da moralidade social e da vida individual. Quando a gente for falar de ética, nós vamos nos referir ao que é bom, ao que é mal, ao que é correto, ao que é incorreto, ao que é justo, ao que é injusto,
ao que é adequado ou inadequado. Todos esses conceitos eles estão profundamente relacionados com a questão da ética. Então, a ética seria um conjunto de valores e princípios, de inspirações e indicações que valem para todos, pois estão ancorados na nossa própria humanidade. Veja bem, os valores éticos, os princípios éticos, eles valem para todos. A ética ela serve para que haja um equilíbrio e um bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Uma sociedade que vive a ética, que vive os princípios éticos, ela é uma sociedade equilibrada, certo? E nessa sociedade, havendo esse equilíbrio, não há prejuízos. O que é que essa imagem nos traz? O que é que nós podemos compreender com essa imagem em relação à ética? Conforme nós vimos, a ética ela é uma coisa que está sempre muito próxima a nós, né? Então nós vamos estar sempre nessa linha muito tênue, muito fina, muito delicada, né? Entre esses conjuntos de princípios, de valores, né? E de acordo com o que nós fizermos, né? Na nossa vida, no nosso cotidiano, de acordo com o que seja ou não seja ético, a gente vai ter uma situação positiva na nossa vida ou uma situação negativa. O que é importante? É que a gente procure manter esse equilíbrio ético nas nossas relações sociais. Portanto, a ética é um princípio que não pode ter fim. Eu tenho que ser ético do início ao fim da minha vida, nas diversas formas, nas diversas maneiras que eu tiver de me relacionar. A ética, então, é um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou mesmo da sociedade como um todo. Nós falamos, então, conceituamos ética, vamos conceituar um pouco o que é moral. A moral tem por objeto o comportamento humano, regido por regras e valores morais, que se encontram gravados em nossas consciências e em nenhum código. Quando nós falamos de ética, nós falamos de princípios e regras que eles são socialmente já aceitos e que eles são gravados em determinado local. Quando a gente fala de moral, né, a gente fala desses códigos, né, que estão ligados ao comportamento humano, mas que eles não estão gravados em canto nenhum. A moral ela tem a ver com o nosso comportamento. O estudo da moral, das suas regras e dos costumes é, pois, relevante principalmente para humanizar as relações econômicas e o mundo materializado dos nossos dias. Nós vivemos num mundo onde a materialização e a desumanização elas são profundamente, elas existem no nosso cotidiano de uma forma muito positiva, de uma forma muito concreta. A moral ela vem para ajudar a humanizar essas relações. Nós também vimos a questão dos códigos de ética, né? Os grupos, as sociedades, elas possuem seus próprios códigos de ética e a gente vai observar ao longo da nossa vida que existem diversificados códigos de ética. Existe o código de ética médica, de enfermagem, de fisioterapia, existe o código de ética profissional, que é para o ambiente de trabalho, existe o código de ética empresarial, jornalística, de esportes, educacional, deve ter um código de ética na política. Então, esses grupos e na sociedade como um todo existem diversificados códigos de ética. Aqui a gente falou um pouco sobre o ambiente de trabalho, que se ele for ético e organizado, ele vai propiciar que haja mais produção, que haja favorecimento de um ambiente de trabalho harmonioso, respeitoso e agradável, e há um aumento no índice de confiança entre os funcionários. Aqui a gente pontua as atitudes éticas, né, que devemos traçar, depois vocês deem uma olhada aqui, isso está na apostila, está no material. As atitudes éticas são aquelas atitudes que nós devemos desenvolver no nosso cotidiano, certo? A ética profissional, ela tem a ver tanto com a atuação pessoal, mas também tem muito a ver com a questão do trabalho em equipe. A nossa ética profissional, ela interfere muito na minha questão pessoal e no meu trabalho em equipe. Aqui eu pontuo para vocês
as 3 legislações mais importantes com relação à questão dos profissionais da área de enfermagem. A primeira é o Código de Ética de Enfermagem, que está na resolução do COFEN número 564/2017, certo? Que fala do Código de Ética de Enfermagem. Essa resolução 564 de 2017 é uma resolução do Conselho Federal de Enfermagem que atualiza uma outra resolução que tinha um outro Código de Ética, certo? Então essa aqui é a última versão do Código de Ética. Vocês poderiam perguntar assim, Edinaldo, esse Código de Ética nessa resolução 564 de 2017, ela permanece para sempre? Não. Havendo necessidade, o Conselho Federal pode fazer uma nova resolução atualizando esse Código de Ética, certo? Nós falamos também da Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, que essa lei fala sobre a criação dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem. Depois, no material que eu mandei para vocês, dê uma pesquisada sobre essa lei, né, que fala sobre a criação dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, que são os conselhos que vão reger a categoria de enfermagem. E, por fim, a Lei 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem. Todos os profissionais de enfermagem, no seu exercício profissional, eles vão ser regidos por essa Lei 7.498, de 1986. Eu vou começar a falar um pouco, resumidamente, sobre a Lei 7.498. Ela diz no artigo 2º que a enfermagem e suas atividades auxiliares, elas somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício. Ou seja, a enfermagem só pode ser exercida por pessoas legalmente habilitadas. E como é que você está legalmente habilitado? Depois que você faz um curso técnico, um curso preparatório, né? E que depois desse curso você vai ao seu conselho de classe, aqui no Conselho Regional, na área onde você atua, e lá você solicita a sua inscrição, apresentando o seu curso e as documentações que o conselho vai exigir que você apresente. O parágrafo único do artigo 2 diz que a enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico, pelo auxiliar de enfermagem e pela parteira. Aí aqui nós vamos ter mais aprofundamentos sobre a Lei 7.498. O artigo 7º fala de quem é que pode ser reconhecido como técnico de enfermagem. O artigo 12 fala de quais são as atividades, né, que o técnico pode exercer, em que ele pode atuar, né? Nós também conversamos que toda lei, certo? Como a Lei 7.498, ela tem que ser regulamentada por um decreto, e aí o decreto 94.406, de 8 de junho de 87, ele vem regulamentar a Lei 7.498 de 1986, que é a lei, conforme eu já tinha dito aqui para vocês, a Lei 7.498 é a lei do exercício da enfermagem. Então, este decreto 94.406, ele dá força, ele dá firmeza, dá segurança jurídica e legal à Lei 7.498 de 1986. E o que é que vai ter no decreto, Edinaldo? Vai ter no decreto as mesmas coisas que tem lá na lei, com algumas variações, mas o que tem na lei vai ter no decreto. E aqui são várias questões que tem no decreto, né, que depois vocês vão pegar esse decreto que tem lá no material que eu passei para vocês e vocês vão ver o que são as atribuições. O decreto tem muita coisa interessante, certo? Aqui também mais sobre o decreto, então os artigos do decreto, dizendo o que incumbe ao pessoal de enfermagem. O artigo 14 do decreto diz que incumbe ao pessoal de enfermagem fazer cumprir o Código de Deontologia da Enfermagem, que é o Código de Ética, certo? E aí várias outras normas que estão lá dentro do decreto e dentro da lei do exercício da enfermagem. A gente fala com relação à questão do Código de Ética, que ele é o normatizador
das ações éticas da enfermagem. Vocês vão pegar lá aquela legislação que fala do Código de Ética e vocês vão ver que ele tem diversas regras, diversas normas, o que é proibido, o que é permitido, o que é dever, o que é obrigação. Tudo isso vai constar no Código de Ética de Enfermagem, que tem vários artigos, né? Por exemplo, o artigo 1º do Código de Ética diz que é dever, é direito, né, da enfermagem exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos. Então a enfermagem tem o direito e o dever de exercer o seu papel com liberdade, com autonomia, de ser tratado de acordo com os princípios legais e éticos e dos direitos humanos. E são vários os artigos do Código de Ética que a gente vai passando ao longo dessa apresentação, resumidamente, que vocês vão encontrar lá no material, certo? O artigo 10 também fala de direitos, deveres e proibições. O artigo 53, 54, 73, eu fui só pensando do Código de Ética todo, fui pegando alguns artigos que eu achei mais importante para colocar nessa apresentação para vocês. Mais aqui do artigo do Código de Ética, o artigo 113 e o Código 114. Esses dois artigos, o 113 e o 114, fala-se com relação à questão o que é infração ética, né? Que a infração ética é ação, omissão ou conveniência que implique em desobediência ou inobservância às disposições do Código de Ética dos profissionais de enfermagem, certo? E aqui no artigo 118 fala quais são os tipos de sanções, né, que podem ser aplicadas, as penalidades que podem ser aplicadas a quem infringir, né, os artigos do Código de Ética, que são advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional ou cassação do direito ao exercício profissional. Cada uma dessas penalidades, elas vão estar sendo tipificadas dentro de um determinado conjunto de artigos, conforme vocês vão ver mais à frente. As infrações, elas podem ser consideradas leves, graves ou gravíssimas, de acordo com o grau, com o fato, com a natureza, com a circunstância de cada caso, certo? E aqui eu apontei para vocês o que é que caracteriza, em quais artigos se caracterizam cada uma dessas penalidades. Por exemplo, a advertência. Você vai receber uma advertência verbal se você infringir o Código de Ética do artigo 5 ao artigo 7º, do artigo 12 ao 14, do artigo 16 ao 24, o artigo 27, o 30, o 32, o 34, tudo isso se referindo ao Código de Ética. Você pode, de acordo com o artigo 126, você pode receber uma multa se você infringir do artigo 5º ao artigo 9º. Se vocês observarem aqui o artigo 125 e o artigo 126, se você infringir do artigo 5º ao artigo 7º, você pode receber uma advertência verbal. Mas se você também infringir do artigo 5º ao artigo 9º, você pode receber uma multa. Ou seja, aqui do artigo 5º ao artigo 9º, vai pegar do artigo 5º ao artigo 7º. Então, você pode pegar ao mesmo tempo uma advertência verbal e uma multa. Por exemplo, aqui no artigo 8º, você pode pegar uma censura. No artigo 9º, você pode pegar uma suspensão do exercício profissional. Então, se você infringir o artigo 8º, você pode pegar uma suspensão, pode pegar uma censura, pode pegar uma multa, certo? Tudo isso se você infringir de acordo com o seu Código de Ética. Então, reforçando alguns conceitos sobre ética e moral, foi isso que nós já conversamos várias vezes, né? Que a ética é variável, né? Que a moral está intrínseco, está dentro de nós, a moral é o que eu acredito, né? A ética é realizar aquilo que nós achamos certo, que nós achamos adequado em determinada situação. A moral, ela é aquilo que eu acredito, mas aquilo que eu acredito pode ser contestado por outra pessoa.
E a ética profissional é aquilo que já foi consolidado, que já foi estabelecido, que já foi conversado, acordado, né? De como nós devemos agir, de como nós devemos fazer, certo? E aí vai vários exemplos com relação à questão de comportamento ético, de comportamento profissional, de comportamento ligados à questão da moral, certo? E aí eu falo dos vários princípios, aqui eu cito esses vários princípios da ética da enfermagem que a gente tem que estudar, e na nossa profissão, na profissão de enfermagem, a gente tem que seguir esses princípios, que é da beneficência e não maledicência, da autonomia do paciente, da confiabilidade, né, da veracidade, fidelidade e da justiça distributiva. Depois a gente fala, fizemos algum aprofundamento sobre a questão da negligência, imprudência e imperícia. Esses três conceitos eles são muito ligados, certo? E que eles vão ter repercussão muito grande no exercício profissional e, sobretudo, na questão do código de ética. Negligência, imprudência e imperícia. São sempre questões que são muito discutidas e que ao longo da vida profissional de vocês vão sempre lidar com isso. A gente já estudou um pouco sobre isso, discutiu um pouco sobre isso, e essa revisão vem só mais uma vez para pontuar a importância disso. Aqui eu falo sobre os três conceitos, né, de imprudência, imperícia e negligência, né? E aí eu digo que todos os dias, né, nós devemos fazer a diferença. Gente, é muito importante que vocês revisem esse conteúdo, revisem os vídeos que eu mandei para vocês, revisem os outros textos, leiam a apostila. A apostila ela está bastante estruturada, tem muito conteúdo importante para vocês. Esse resumo que eu fiz aqui foi um pequeno resumo da apostila. Eu mandei esse material para vocês em PowerPoint, eu mandei vídeos para vocês, mandei outros textos no Word, certo? E mandei outros textos em PDF, e é importante que vocês aprofundem esses conhecimentos. E outra coisa que eu disse para vocês lá quando a gente estava junto na capacitação: aproveitem de todas as possibilidades que vocês têm com relação à questão das mídias digitais, da internet, dos conteúdos que vão ter. Antigamente você só tinha um livro para estudar, hoje não. Você dispõe de todas as possibilidades que as mídias sociais, que a internet, que a rede mundial de computadores tem para oferecer para vocês. Então, boa sorte, felicidade para todos, e a gente se encontra na próxima.